Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a misericórdia de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Uma das questões que mais perturba a nossa alma, uma das coisas que é mais prejudicial para a nossa caminhada com Deus, é aquilo que a Bíblia chama de murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é uma reclamação ofensiva para Deus. É uma reclamação ofensiva dirigida contra o Senhor. É algo que surge em nosso coração e que se manifesta em nossos lábios. É aquela expressão de desagrado, de insatisfação com a sorte que Deus nos concede. É aquele nosso desejo de mostrar o nosso desapontamento, a nossa rebeldia contra a vontade de Deus para com a nossa vida. A murmuração, como falei, ela se dirige diretamente para o Senhor, ela é ofensiva ao Senhor. Mas não raro, ela também contamina todos os relacionamentos humanos que nós vivenciamos. Lá na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versos 26 e 27, está dito assim: entretanto não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, nosso Deus. Essa passagem, ela se passa naquele contexto em que Moisés enviou os espias para conhecerem Canaã. Eles voltaram e deram um relatório para o povo, e o povo então ficou insatisfeito com aquilo, e eles começaram a murmurar. É isso que fala o verso 27. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: o Senhor nos odeia. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Repare como a murmuração envenena todo o nosso coração e envenena o nosso relacionamento com Deus. Quando aquele povo começou a murmurar, eles começaram também a ter uma visão distorcida de Deus. Quem era Deus? Deus era o amado daquele povo. Deus amou Israel e decidiu libertar Israel do Egito. Deus agiu de modo poderoso para tirar o seu povo da escravidão no Egito. Contudo, agora, olha o que eles estão dizendo. Eles estão declarando o seguinte: o Senhor nos odeia. Quando a murmuração encontra espaço no nosso coração, na nossa mente, a nossa visão de Deus, ela se torna uma visão distorcida, embaçada. Nós deixamos de perceber o Senhor como aquele que nos ama e passamos a considerar Deus como um adversário, como um inimigo, e por isso nós nos rebelamos contra Ele. E não raro nós acabamos falando como o povo de Israel: o Senhor nos odeia. E sabe por que isso? Porque a nossa visão de Deus está comprometida em virtude da murmuração que guardamos em nosso coração. Mas não apenas isso, no momento em que eles começaram a murmurar, eles começaram também a ter uma visão derrotista, pessimista da vida. No momento em que eles começaram a murmurar, eles começaram também a dizer que aquela situação que eles vivenciavam era uma situação que estava fadada ao fracasso. Eles chegam a dizer que o Senhor os tirou do Egito para destruí-los em Canaã. Eles olham para aquele relatório, eles atentam para o relatório, pensam nas cidades, contemplam as cidades grandes e muradas até os céus, e eles só veem impossibilidades, dificuldades. Quando nós deixamos que a murmuração domine nosso coração, nós nos tornamos assim pessoas pessimistas, derrotistas. Nós olhamos para as situações ao nosso redor e contemplamos essas situações como algo que nos destruirá, ao invés de olharmos para as situações pensando no poder de Deus, na graça de Deus e na capacidade que Deus tem de fazer-nos mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Aquele povo estava sendo derrotista quando Deus queria que eles fossem vencedores. Aquele povo estava considerando que eles não conseguiriam vencer os seus adversários, quando Deus o tempo todo estava declarando para eles que Ele pelejaria por eles e lhes daria vitórias. Mas acontece que quando nós deixamos a murmuração encontrar espaço em nossas vidas, nós deixamos de ver as situações que nós enfrentamos como oportunidades de crescimento. E passamos a perceber essas situações como momentos em que estamos fadados ao erro e à derrota. Não,
Por isso que é importante que nós removamos da nossa vida a murmuração, para que possamos olhar para as situações pensando de uma maneira adequada. O Senhor está conosco, e porque Deus caminha conosco, Deus caminha comigo e contigo, nós seremos vitoriosos, porque em cada situação existe uma oportunidade para que Deus se manifeste com poder e graça e nos faça mais do que vencedores em todas as nossas circunstâncias. É interessante que no momento em que eles se tornam murmuradores, eles acrescentam medo às suas vidas. O Senhor continuamente nos diz: não temas. E você e eu temos de continuamente tomar uma decisão. Nós viveremos dominados pelo medo ou viveremos dominados por uma fé ousada em Deus? Porque no momento em que nós começamos a murmurar, nós também nos tornamos pessoas medrosas, pessoas que não aceitam os desafios da vida, pessoas que não olham para a vida com confiança, pessoas que parece que creem que estão sós nesse mundo porque Deus as abandonou. Não, olhe para a vida confiando no Senhor, dependendo do Senhor, caminhando ao lado do Senhor. Permita que a sua fé em Deus se manifeste em uma ousada confiança de que Deus estará agindo no seu viver. Para que isso aconteça, remova da sua vida a murmuração e viva uma vida de confiança no Senhor, em seus caminhos e em sua vontade para com você e para com toda a sua família. Meu amado, não deixe que a murmuração domine seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer: façais todas as coisas sem murmuração nem contenda. Viva assim, viva sem murmuração, porque quando você remove a murmuração da sua vida, você tem uma visão equilibrada de Deus, você compreende que Deus está ao teu lado e você se torna ousado na sua fé em Cristo Jesus. Portanto, remova a murmuração da sua vida e viva uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Deus te abençoe.